Dentro do nosso curso de hermenêutica, estamos agora no capítulo 4, vendo as regras de grande importância, e vamos agora para a seção 4.2. Entenda o paralelismo da poesia em hebraico. Que para entendermos melhor alguns versículos do Velho Testamento, precisamos entender algumas peculiaridades da poesia do povo hebraico. Ritmo e rima são características da poesia em qualquer idioma. Qualquer idioma tem algumas regras de métrica, de ritmo e de rima que concedem ou não beleza ao que é intencionado ser poético. É pena que, geralmente, no processo de tradução, isso tinha que ser perdido. Quando a gente traduz de um idioma para o outro, não encontramos, às vezes, uma tradução que conserva a mesma métrica e a mesma rima, a não ser que se mude o sentido, mas nós não podemos fazer isso na Bíblia. Então a gente perde, em qualquer tradução, a gente perde uma boa parte do ritmo e da métrica e da rima, da parte poética dos livros poéticos. Então, vamos estudar como é o sentido de beleza na poesia hebraica, que é um pouco diferente do sentido que temos na nossa, o português. Há uma característica muito importante e evidente nos livros chamados de livros poéticos e de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos e Eclesiastes, particularmente em Salmos e Provérbios. Essa característica importante é paralelismo. Na nossa mente brasileira, ou no mundo ocidental, o que é bonito é o que faz rima. Mas para a mente hebraica e talvez de alguns povos ao redor, a coisa mais linda é um paralelismo bem lançado, bem estruturado, bem exposto. Paralelismo é a colocação de duas ou mais ideias numa estrutura que enfatiza a semelhança ou o contraste entre elas. Ora, em português, quando nós usamos a vírgula ou a conjunção i para separar coisas que são distintas, embora de uma mesma classe, nós queremos enfatizar que somente isso, que são coisas distintas de uma mesma classe. Você diz, comprei laranjas, bananas e maçãs, né? Entraram na festa cães, gatos e coelhos. É uma enumeração de coisas distintas, mas de uma mesma classe. No primeiro caso, eu estava falando da classe de frutas, e no segundo caso, eu estava falando na classe de animais. Mas na poesia hebraica, é diferente. A lista de ideias separadas por meras vírgulas ou conjunções i, muitas vezes deve ser entendida de modos diferentes do que nós estamos acostumados. Se não lembrarmos isso, podemos nos complicar de duas maneiras. Podemos esperar que sempre haja profundas distinções entre ideias lançadas em sequência que Deus colocou para serem encaradas como iguais ou semelhantes. E nós vamos pensar que são coisas diferentes e vamos tomar um rumo doutrinário errado, talvez perigoso. Ou então, o contrário, nós podemos sempre esperar que hajam semelhanças entre ideias que são lançadas na Bíblia em sequência, mas que Deus as lançou para nós vermos que são distintas e opostas uma à outra. Então vamos ver exemplos, né? Há um paralelismo que é chamado sinonímico, que é paralelismo através de sinônimos. Repete ideias idênticas ou semelhantes, usando palavras diferentes, mas sinônimas, ou quase sinônimas. Reexplica a mesmíssima coisa, usando palavras diferentes. Exemplo 1, está em Jó 38:7.
Vou ler. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Não são coisas diferentes. Eu tenho aqui a metade da linha e a outra segunda metade da linha. A primeira metade é a segunda metade. E é um paralelismo. Paralelismo entre estrelas da alva está associado a filhos de Deus. Quando eu digo quando as estrelas da alva, e na segunda metade diz todos os filhos de Deus. Então estou fazendo um paralelismo que os anjos, que às vezes são chamados estrelas, é a mesma coisa dos filhos de Deus. Anjos são chamados de filhos de Deus também. E quando eu digo que as estrelas cantavam, não estou falando em estrela literal, de matéria, de gás hélio, de outros gases, como o Sol. O Sol não canta literalmente. Pode fazer sons, mas não tem alma, não tem espírito, não tem sentimento, emoção e coração, não tem linguagem. Então não é exatamente um cântico. Então aqui está fazendo o paralelismo. Cantavam e jubilavam, que são expressões verbais, por palavras, cantando alegria, jubilando de alegria. Outro exemplo, exemplo 2, que é encontrado em Êxodo 22, 28, vou ler da LTT. Aos deuses não amaldiçoarás, vírgula. E o príncipe dentre o povo não maldirás. Então, se nós não notarmos que aqui é uma repetição da mesma ideia usando sinônimos, nós podemos cair em armadilhas perigosas e pensar que a Bíblia, em certos locais, ensina que há deuses, ensina politeísmo, mas a Bíblia nunca ensina isso. A palavra deuses também pode significar poderosos. Quando falamos de Deus, usando a palavra Deus em hebraico, nós estamos enfatizando que é o Todo-Poderoso. Mas quando na cidade você falava em homens poderosos, eram o rei, o general, um lutador muito forte. Então, aqui não está ensinando politeísmo, pluralidade de deuses. Aqui está dizendo, aos deuses não amaldiçoarás, mas faz a ligação por sinônimos, que deuses está associado ao príncipe dentro do teu povo. E também faz a associação amaldiçoarás com maldirás, que são sinônimos. Então, o que esse versículo está dizendo é que não devemos amaldiçoar as autoridades e as pessoas que Deus colocou em posição de poder sobre nós. Exemplos adicionais. Salmo 15:1 diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Veja a palavra tabernáculo. Continuando, quem morará no teu santo monte? Consegue distinguir os sinônimos usados, as ideias semelhantes? Quem habitará, quem morará? São sinônimos. E tabernáculo e monte são sinônimos porque o tabernáculo, ou o templo, era colocado sempre no alto de um monte. Outro exemplo, Salmo 19:2. Diz, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A ideia central aqui é que a própria natureza prega um sermão silencioso. Um sermão que devia humilhar o homem e, pela grandeza e beleza da criação de Deus, e levá-lo a investigar e procurar até encontrar o verdadeiro Deus Criador do Universo. Como exercício para casa, você tome Salmo 24:1, Salmo 3:1 e Salmo 139:13 e procure identificar
as semelhanças, os sinônimos que existem em cada uma dessas três passagens. 4.2.2. Paralelismo sintético ou construtivo. Isso é, paralelismo de complementação, completação ou continuação. Consiste no seguinte: são duas sentenças, a segunda sentença completa ou acrescenta a primeira, ou às vezes repete uma parte da primeira sentença, mas continua com maior desenvolvimento da mesma ideia. Exemplo 1, encontrado em Salmo 46.1. Vamos entender. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, as duas metades desse versículo, mais do que repetindo a mesmíssima coisa em palavras diferentes, elas vão além. Elas explicam e completam uma outra. A primeira metade é enriquecida e explicada e complementada pela segunda. Veja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Já que enorme maravilha. E ele complementa, mais do que isso, como se ele dissesse, mais do que isso, socorro bem presente na angústia. Então, é uma complementação. Outros exemplos adicionais. Salmo 29.1. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A segunda parte está enriquecendo, acrescentando à primeira parte. Salmo 145.18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. A segunda parte explica melhor a primeira parte. A primeira parte diz: Deus está perto de quem o invoca. Mas a segunda parte acrescenta: não é só invocar com hipocrisia ou com interesse escuso. Deus está perto dos que o invocam em verdade, em sinceridade. Como exercício, em casa você tome Salmo 97.3, 63.3, 115.18 e explique como em cada um desses versículos nós temos essa ideia de uma repetição para complementar, enriquecer. Uma parte enriquece e complementa a anterior do mesmo versículo. 4.2.3. Paralelismo antitético ou de contraste, que apresenta um contraste entre ideias ou imagens. Ele faz um contraste, mostra a grande diferença que há entre a primeira e a segunda metade do versículo. Exemplo 1. Provérbio 3.5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não é tão claro o contraste. É como se dissesse: confia no Senhor de todo o teu coração, ao invés de te estribares no teu próprio conhecimento. A primeira e a segunda parte são contrastes uma da outra. O verso significa isso: confia no Senhor de todo o teu entendimento, ao invés de fazer o contrário disso, isso é, ao invés de te estribares no teu próprio entendimento. Essas duas coisas são opostas uma à outra. Quem faz uma coisa dessas não faz a outra. São opostos. Exemplo 2. Provérbio 27.6. Diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, há um contraste. Na primeira parte você tem leais, na segunda parte você tem enganosos. Na primeira parte você tem feridas, na segunda parte você tem beijos. Na primeira parte você tem amigo, na segunda tem inimigo. Então é um contraste perfeito. São contraste uma das outras. O verso significa: essas duas coisas são perfeitos opostos.
até mesmo o significado do verso. Até mesmo as feridas feitas pelo amigo são leais, são verdadeiras e fiéis, são para o teu bem eterno. Em contraste com isso, oposto a isso, até os beijos do inimigo são enganosos e visam o teu mal. Essa é a mensagem. Uma mensagem de contraste. Exemplo 3. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Algumas pessoas que indevidamente tomam um pedaço microscópico desse versículo da Bíblia para dizer que Deus é o autor do pecado e do mal. E usa esse versículo. Mas vamos analisar. A analogia aqui, o contraste entre luz e trevas. Está usando a palavra luz como contrário da palavra trevas ou escuridão. E a segunda parte diz, eu faço a paz e crio o mal. Então, o mal aqui está no sentido de aflição, de catástrofe, de uma aflição que visa o bem do ser humano e da humanidade. É no momento de aflição que nós mais nos voltamos a Deus. Então, aqui é o contraste entre luz e trevas, no sentido físico e espiritual. E o contraste entre paz e mal. Exemplos adicionais. Salmo 1,6 diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Veja o contraste. Caminho dos justos, caminho dos ímpios. O Senhor conhece e perecerá. Provérbio 14:8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. E Provérbio 14:34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Aí está um contraste evidente. Como exercício, explique em casa. Salmo 37:9, 146:9 e Provérbios 15:1. 4.2.4 Paralelismo emblemático ou simbólico. Paralelismo através de símbolos, onde uma sentença serve como ilustração, usualmente metafórica, viu? Um tipo de ilustração. Então, uma sentença serve como ilustração paralela ao ensinamento real da outra. Que uma parte é real, outra é uma ilustração ou uma metáfora. Por exemplo, Provérbio 11:2. Nós temos como joia de ouro no focinho de uma porca. Isso é uma metáfora. Ninguém coloca joia de ouro no nariz de uma porca. Assim é a mulher formosa que não tem discrição. Então aqui está ensinando o valor da mulher ter discrição. Assim como não convém se colocar uma joia preciosíssima de ouro no nariz de uma porca, não convém a uma mulher agir sem discrição, sem pudor, sem decência. Provérbio 25:25 diz, como água fresca para a alma cansada, isso é uma metáfora, tais são as boas novas vindas da terra distante. Essa é a realidade. Como exercício, em casa explique Salmo 42:1 e Salmo 103:3. Que Deus nos ajude na poesia hebraica, no Velho Testamento, da Bíblia, entendermos esses elementos da poesia hebraica.